queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para engrandecer o nome do nosso Pai. Aleluia. O Abba Pai. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Amém? Amém. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. E já começo agradecendo ao pastor Ariston por ter aceito o nosso humilde convite. Louvado seja Deus. E agradecemos a presença de todos, pastores, irmãos, aqui conectados, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastora Fabiana? Eita glória, amém, amém. Sejam todos bem-vindos. Gente, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui em comunhão com os irmãos. E o pastor Alisson, a primeira vez que está conosco, já está no meu coração aqui. Já assim, Deus conecta as pessoas certas e é incrível o que ele faz. Mas sinto-se em casa, viu? Todas as quintas-feiras temos culto online com homens e mulheres de Deus aqui. Quem não segue a gente lá no Telegram, tá? Nosso link já está aí no gravado. E sinto todos em casa. Então, pastor Alexandre, pode continuar. Amém, glória a Deus. Eu quero aqui deixar aqui uma palavra aqui, vinda assim do céu, louvado seja Deus, que está em Isaías 49, no versículo 15, que diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que está, se esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Aleluia, Jesus. É forte essa palavra, né? Aleluia. Mesmo que uma mãe nos esqueça, por ter uma vida aprisionada, muitas vezes conturbada, né? Atribulada, e muitas vezes a mãe passa por situações que deixa os filhos assim triste, né? O que passa, portanto o que passa. Tem mães que precisam ser libertos, né? Ser libertas. E mais há um Deus que jamais esquecerá de mim e de você. Um Deus que, embora seja esquecido por muitos de nós, ele jamais nos esquece. Aleluia, Jesus. No versículo 16, em Isaías 49, no versículo 16, o Senhor diz que nos tem gravado na palma de sua mão. Aleluia, Jesus. Como é que ele pode nos esquecer? Ele é lindo, né? Nos tem gravado na palma da mão o nosso nome, né? Louvado seja Deus. Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Só devemos confiar no Senhor. Amém? Deus é tremendo. Deus é poderoso e ele jamais nos abandonará. Por mais que tenha algumas situações difíceis que passamos, mas ele não nos abandona. Amém? Eu quero orar por todos nós aqui. Em nome de Jesus, quero blindar este culto e consagrar este culto ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, obrigado, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nunca nos esquece. O Senhor nunca nos deixa desamparados, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui conosco, como sempre o Senhor está. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor nos dê sabedoria ao pastor Ariston, né, de falar em nome do Senhor Jesus Cristo,
que as palavras que ele venha falar seja, né, vinda do trono do Senhor. Que o Espírito Santo inspire ele em nome de Jesus Cristo, para que a gente receba esta palavra no coração, que a gente abra o nosso coração em nome de Jesus Cristo para receber a palavra vinda do céu, porque o pastor Ariston é um homem de Deus e ele está aqui em missão do Senhor Jesus Cristo. É ele que Deus vai usar ele para falar conosco. Abra seu coração. Aceite a palavra do Senhor. Ele é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo só quer nos libertar, nos curar. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor, em nome de Jesus, blinde este culto, em nome de Jesus Cristo, blinde com o fogo do Espírito Santo, blinde a conexão, aleluia, a casa de cada um dos meus irmãos, seja blindada agora pelo poder do sangue de Jesus. Todo mal, toda retaliação eu repreendo agora e anulo e cancelo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor está aqui conosco. A luz de Cristo ilumina este culto online. A luz do Senhor Jesus está saindo por dentro e por fora desta telinha aqui. Aleluia, Jesus. Sinta a presença do Senhor invadindo a tua casa. Você que está aqui, está sendo conectado agora com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que a luz de Jesus Cristo entre em sua casa, entre na sua conexão, entre em todo o lugar onde você está, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito paire agora sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que os anjos do Senhor sejam liberados agora, em nome de Jesus Cristo. Anjos de guerra sejam liberados agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Para trabalhar em favor de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, quero convidar aqui o pastor Ariston, Ariston Júnior, pastor e escritor. Aleluia, louvado seja Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a honra do Senhor Jesus Cristo e para o reino de Deus. Amém? Ele é uma pessoa muito especial e amada por muitos de nós. E tem um ministério muito lindo, não é? Que o Senhor confiou a ele. Amém? Que Deus abençoe, que estejam todos aqui, conectados aqui, para escutar e que nada venha a ser desperdiçado, nenhuma palavra, nada venha a ser roubado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, quero convidar o Senhor e quero dizer, abaixo do Senhor Espírito Santo de Deus, queremos dar toda a autoridade para você, pastor Ariston, em nome de Jesus. Fique à vontade aqui. A casa do Senhor Jesus Cristo é a nossa casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço por essa oportunidade. Graça e paz a todos. Pastora Fabiana, pastora Alexandra, a pastora apóstola, não sei, profetas. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos. Eu creio que é um tempo de um derramado do Espírito Santo. E eu gosto de falar que Deus responde à fome e à sede. Deus responde quem tem fome, quem tem sede. E é isso que eu tenho visto nessa jornada, nessa caminhada. Deus respondendo os famintos. E eu sei que aqui nesse culto só fica aqui os famintos. Fica os que têm fome, que têm sede de vários lugares do Brasil, né? Da Europa, né? França, Alemanha, Estados Unidos. Glória a Deus, eu creio que Deus tem algo especial para fazer neste culto. E eu já agradeço desde já, em nome de Jesus. E eu queria meditar no primeiro versículo, que eu vou ler 2. O primeiro texto é no livro de Samuel, capítulo 10.
Eu só falando aqui para os irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Alisson Júnior, moro aqui em Santo André, aqui no ABC de São Paulo. Hoje está até um pouquinho frio, mas São Paulo, um dia faz frio, no outro dia faz calor, é algo meio doido aqui, né? Um dia você está com blusa, outro dia você está sem blusa nenhuma, só com camiseta, porque não dá para prever aqui. No livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, o profeta fala assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem. Em uma versão mais moderna, quando fala o Espírito de Deus se apoderar de ti, Samuel falando para Saul que o Espírito de Deus ia se apoderar dele, fala que a unção ia se apoderar dele. Então entenda só, é um princípio da unção, existem vários propósitos da unção, e é isso que nós vamos falar hoje, vários propósitos da unção, mas um dos grandes propósitos da unção é quebrar jugo, é transformar o homem em uma nova pessoa, quebrar cadeias, prisões, curar alma, curar o corpo. E eu quero, antes de mostrar como essa unção trabalha na nossa vida, eu quero até contar um pouco do meu testemunho, que eu provei disso. Eu posso falar que isso aconteceu na minha vida. A unção veio e quebrou o jugo dos vícios que, infelizmente, eu entrei. Eu sou a 4ª geração de evangélico na minha família, que meu bisavô se converteu lá no Ceará e depois foi para o Maranhão. Minha família depois veio a minha avó. Quando ele se converteu, minha avó estava com 12 anos. Hoje ela fez, nesses dias, 102 anos. Então ela serve a Deus desde os 12. E aí vem minha mãe e eu. Então sou a 4ª geração, cresci na igreja. Mas quando eu estava jovem, quando eu fiquei jovem, com uns 15 anos, felizmente aquele negócio, vou provar o que o mundo tem para oferecer. E aí eu fui para o mundo, comecei a beber, a usar drogas, usei maconha, crack, cocaína, cola, remédios, usei todo tipo de droga, me tatuei, tenho uma tatuagem da morte nesse braço, de uma aranha aqui, de uma teia de uma aranha aqui. Eu me tatuei e eu cheguei no fundo do poço, que eu era muito depressivo, eu estava querendo, depois chegou um momento, no começo parece que é tudo alegria, né? Tudo é bom, mas depois você entende que é algo, um vazio, você entende que não preenche, né? O que você está fazendo não preenche, por isso que você sente um vazio muito forte. Tanto que eu pensava, até às vezes vinha pensamento de morte, de se matar, mas aí, como eu fui criado na igreja, eu pensava, se eu me matar, eu vou direto para o inferno, era o pensamento que eu vinha. Então, aí eu me segurava, mas eu pensei, eu vou usar vários tipos de droga e talvez eu morra assim, né? Na overdose, né? Mas Deus sempre me guardando. Teve uma vez que eu fui espancado num lugar, o pessoal puxou um revólver para mim, ia me matar, mas um amigo meu, um conhecido, né? Não posso dizer nem amigo, me puxou lá do meio, falou, não faça isso. Tirou eu ali do meio, onde o pessoal ia me matar, e outros livramentos, alguns que eu nem sei, né? Porque andava bêbado, drogado. E Deus foi me livrando até eu ter um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus, Jesus entrou na minha vida, e aí eu já senti uma alegria, eu posso falar que é uma alegria verdadeira, uma alegria real. Então, quando eu senti essa alegria no meu coração, eu falei, era isso que eu estava procurando, e eu estava procurando no lugar errado. Estava procurando nas drogas, estava procurando na bebida, estava procurando na prostituição. Mas só que, como o inimigo eu creio que eu fui tão tocado, foi uma experiência tão forte esse encontro com Jesus, que no outro dia eu não tive desejo de usar droga. Mas quando eu fui dormir, naquele dia eu sonhei usando droga, sonhei mexendo com droga. E aí quando eu acordei meio assustado. Falei, meu Deus, será que eu vou cair? Porque eu sonhei a noite toda usando droga. Aí eu sonhei um dia, sonhei outro dia, sonhei 2 semanas todo dia usando droga. E aquilo lá me deixava eu com medo, me deixava eu
preocupado, falar, eu acho que eu vou cair, você não vai conseguir. Mas o que aconteceu? 2 semanas depois eu fui evangelizar um amigo meu que morava num lugar lá é cheio de mato. E aí ele falou assim, tinha uma casa meio abandonada, ele falou assim, ó, vamos conversar ali na casa abandonada. E quando eu estava conversando com ele, ele puxou um pacote de droga e falou, você lembra disso? E eu falei assim, eu lembro. Mas as 2 semanas que eu estou na igreja, eu lembro até hoje que eu falei isso, as 2 semanas que eu estou na igreja valeu por esses 5 anos que eu estava fora. Quando eu falei isso, irmãos, começou do pescoço para cima um fogo a queimar meu rosto, a queimar. Eu falo que tinha até mais cabelo, né? Queimar os meus cabelos. Começou a pinicar, e aí até eu pensei assim, meu Deus, eu fiquei sentado, eu sentindo aquilo, eu era novo convertido, 2 semanas na igreja, eu pensei, será que isso é o poder de Deus? Eu não sabia se era o poder de Deus, eu fiquei pensando, será que isso é o poder de Deus? Que começou a queimar, e naquele dia nunca mais eu sonhei, nunca mais já vi pessoas, já vi droga na rua, no chão, que o pessoal perdeu, e é como se eu nunca tivesse usado, é como se Deus tirasse aquilo, é algo que porque tem pessoas, mesmo depois de ano, fala que tem desejo, que luta, eu não sei o que é isso, lutar, porque é como se eu nunca tivesse usado, é como se fosse 2 pessoas, um Ariston viciado, que foi viciado, e outro Ariston, é um DNA, ele mudou algo dentro de mim, e eu creio que essa mudança foi quando eu senti aquele fogo, algo que Deus estava tirando na minha mente, no meu corpo. E por isso que eu peguei esse primeiro texto falando disso, dessa unção que vem na vida do homem, que pode quebrar jugo de drogas. Drogas, nós sabemos como muitas famílias lutam com isso, como muitas mães sofrem com isso. Um dia eu dei meu testemunho falando disso numa igreja, falando da minha libertação, e veio um casal muito querido, até de idade, assim, eu acho que os seus 60 anos, falou, pastor, nosso problema é esse com o nosso filho. Sempre quando eu dou testemunho na igreja sobre isso, vem pais falando assim, pastor, o nosso... Estão muitos sofrendo com isso, né, com o problema de drogas, dentro da casa, filho, marido, esposa. Então, mas só que eu creio que existe uma unção, um poder de Deus que quebra o jugo de Satanás, que traz libertação aos cativos. Eu creio que nesse culto online, Deus pode liberar uma unção para você, meu irmão, e não só trazer cura, trazer libertação, ativar dons, levantar você de uma forma sobrenatural. É isso que nós vamos estar querendo orar no final, orar para Deus trazer uma unção nova. Como diz o Salmo, o óleo fresco. Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que Deus possa ungir a sua cabeça e a sua vida transbordar de unção, transbordar da glória de Deus, transbordar do fogo de Deus, da presença de Deus. Se prepara aí, meu irmão. Em nome de Jesus, uma unção nova está vindo para você e vai haver transbordo. Você vai transbordar. Coisas novas vão acontecer. Há uma unção poderosa sendo liberada. Eu vejo que muita gente está desprezando a unção porque muita gente viu tantas coisas erradas, tantos ministros usando talvez mal a unção, mas, meu irmão, existe uma unção genuína, existe uma unção preciosa, e quando é algo genuíno, direto do Espírito de Deus, ela transforma, ela cura, ela liberta. E eu já vi online, eu estou tendo essa experiência, algo tremendo, que isso, aqui 3 anos que eu estou trabalhando ativamente no canal, tanto no podcast como fazendo live, eu tenho visto isso como online não tem distância. Pessoa no Brasil, outro na França, outro na Alemanha, outro na África, outro nos Estados Unidos. Deus toca de uma forma sobrenatural. E é tão tremendo isso que às vezes tem pessoas que assistindo um vídeo de 1 ano e meio atrás no meu canal falam assim, pastor, eu fui curado hoje. E eu pensei, o vídeo tem 1 ano e meio. Mas por quê? O vídeo é antigo, mas Deus é presente. A unção
é presente. A manifestação de Deus é real. E Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E outro texto que eu queria deixar, o segundo texto, esse é algo muito importante, porque tem a ver com Jesus. Nós aprendemos uma lição com Jesus no livro de Lucas. Lucas capítulo 4, é um texto bem conhecido. Lucas 4, versículo 18, diz assim, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu gosto de falar que a unção de Deus vem com um propósito. Tanto que ele fala assim, ó, o Espírito de Deus me ungiu para. Esse para é o propósito. Ele fala, eu fui ungido para isso. E eu anotei aqui separadamente, porque às vezes você lê o versículo e você não entende. Ele fala 6 propósitos. Jesus fala aqui, ó, eu fui ungido, e ele fala 6 propósitos. Eu fui ungido para. A unção vem com um propósito. Primeira coisa que ele fala aqui, que ele foi ungido para evangelizar os pobres. Então, o primeiro resultado da unção em Jesus e o primeiro propósito que ele tinha, evangelizar os pobres. Segunda coisa que ele fala nesse texto, curar os quebrantados de coração. Ele foi ungido para curar os quebrantados de coração. Meu irmão, se você está com o coração ferido aqui nesse culto online, Jesus continua sendo o mesmo. Ele pode curar o seu coração, não importa o tamanho da dor, o tamanho da ferida, não importa como está o seu coração. Jesus continua curando os corações feridos. Terceiro, apregoar liberdade aos cativos. A unção veio. Eu fui ungido para libertar os cativos. Pregar liberdade aos cativos. Meu irmão, se você está cativo, se tem alguém cativo, Jesus continua o mesmo. Ele foi ungido para isso. E essa unção que ele quer liberar sobre a igreja. Quarto propósito que ele fala nesse texto, dar vista aos cegos. E aqui é tremendo. Jesus foi ungido para dar vista aos cegos, é isso que nós lemos nos evangelhos, ele curando o cego, mas é tanto cego fisicamente como cegos espiritualmente. Jesus quer dar vista ao cego, fazer os cegos enxergarem. Em nome de Jesus, eu profetizo que muitos cegos aí na Europa, Deus tocou no meu coração, um dia desse, numa live eu falei isso, Deus vai abrir os olhos do cego, cego pelas ideologias, cego pelos ensinos errados. Deus vai abrir os olhos do cego na Europa, vai ter um grande avivamento aí na Europa, se preparem. Prepare aí, irmãs, porque vai chegar muita gente que vão enxergar o evangelho, vão procurar ajuda. E as igrejas, escute que eu estou falando, as igrejas que já existem aí na Europa não vão dar conta, porque é muita gente que está chegando. É muita gente que está chegando, vai ter que pedir. É como a pesca maravilhosa. Era muito peixe para o barco de Pedro, teve que pedir ajuda para outros barcos. A igreja da Europa vai ter que pedir ajuda para outras nações, porque está chegando uma multidão que os olhos vão ser abertos. Arabaxô. Quinto lugar, ele fala liberdade aos oprimidos. Eu fui ungido, o Espírito de Deus me ungiu para trazer liberdade aos oprimidos. Sexto, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele fala, eu fui ungido para, e ele fala 6 coisas aqui nesse texto. Entenda só, nós recebemos a unção para um propósito. A unção vem para um propósito: curar, libertar, dar vista ao cego. Eu creio que cada um evangelizar os pobres,
anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida e você recebe a unção para um propósito. Você é ungido para um propósito, porque a unção te capacita. A unção capacita, como diz uma frase que muita gente conhece: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Por que isso? Porque não é o homem fazendo, mas é o Espírito de Deus fazendo no homem. É a unção de Deus operando no homem. É a unção de Deus operando na mulher. É a unção de Deus operando na vida do jovem. E no nome de Jesus, essa unção está sendo liberada para você, meu irmão. Essa unção está sendo derramado para você nessa tarde, neste culto. Não sei qual o horário aonde você está assistindo, quando está assistindo, mas essa unção está sendo liberado para você em nome do Senhor Jesus. Deus tem coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Existe uma unção especial. Eu gosto muito de um testemunho do Benny Hinn. Ele fala isso quando ele tinha 20 anos de idade. Ele tinha um homem, na época, quando ele tinha 20 anos de idade, quando era jovem, ele foi ajudar numa grande cruzada, e tinha um homem muito usado por Deus lá nos Estados Unidos, que era conhecido como Senhor Pentecoste, porque todos os dons operavam nele. Senhor Pentecoste. Então, o que aconteceu? Ele encontrou na cruzada, ele viu o Senhor Pentecoste passando no corredor. Ele foi até o Senhor Pentecoste e falou: vou aproveitar. Ele falou: Senhor, falou o nome dele, né, que eu não lembro o nome desse pastor, falou assim: eu quero ser usado por Deus assim como você é. E aí o Senhor Pentecoste falou assim: então não faça nada. Não faça nada. Aí continuou andando. Aí o Benny ficou: ué, como assim não faça nada? E correu até de novo a ele: Senhor, eu não entendi o que você falou. Ele falou assim, aí ele disse que ele encostou o dedo no peito do Benny Hinn e falou assim: ó, não é você, não é a sua capacidade, é a capacidade dele em você. Não faça, deixa ele fazer. Aleluia. É isso que a unção faz. Não é eu mais, é a unção do Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, eu ensinando, e umas vezes eu vou dar um exemplo, estava num culto no lar até, e de repente veio uma unção de ensino, eu comecei a ensinar ali, e aí depois todo mundo que estava no culto lá foi impactado, até a pessoa falou assim: pastor, você tem que trazer essa palavra no culto da igreja, quinta-feira, domingo. Mas eu pensei, mas não foi eu mesmo, eu fiquei admirado como estava fluindo, porque veio uma unção de ensino muito forte. Eu ensinei de uma maneira que eu nunca ia ensinar daquela maneira. E ele falou: você tem que repetir. Mesmo se eu pegasse o mesmo texto, tentasse lembrar o que eu falei, não ia fluir igual, porque não foi eu, foi a unção do Espírito Santo. Às vezes na pregação, fala assim: pastor, você pregou hoje, o que aconteceu? Não foi eu, foi a unção do Espírito Santo. Uma vez, até na unção do Espírito Santo, uma irmã uma vez falou assim: pastor, você não sabe o que você fez. Eu estava no culto domingo, eu tinha acabado de operar, fazia acho que uma semana, ela falou, e eu estava com uma dor onde eu operei, e você veio, deu 2 tapão aonde eu operei. Eu falei: meu Deus, que eu fiz? Eu não sabia. E ela falou assim, eu falei: desculpe, mano, não sabia que você tinha operado. Não, pastor, a dor sumiu na hora que você deu o tapão. Então eu falei: glória a Deus, foi a unção do Espírito Santo. A dor sumiu, amém, foi Deus operou. Mas é isso que a unção faz. Eu nem sabia que ela tinha operado, e eu nem lembrava que eu tinha dado 2 tapões na barriga dela. A unção leva você para o sobrenatural. Se você quer mergulhar, existe uma unção fresca. Talvez muitos falam de unção sem unção. Muitos pregam sobre unção, mas não tem unção. Muitos não entendem a dimensão da unção também. Às vezes nós temos um impacto do poder. Quando você vê pessoas, muita gente ministrando o poder de Deus, isso é um impacto do poder, mas essa não é apenas a marca da unção.
Jesus falou, eu fui ungido para. Ele fala 6 coisas. Existe uma dimensão muito maior para a unção. Eu já vi essa unção manifestando, trazendo cura interior. Eu já vi essa unção se manifestando, trazendo cura física. Eu já vi essa unção se manifestando, abrindo os olhos para as pessoas terem visões. Você pode ter visões aqui. Você pode ter visões, porque também é uma marca da unção que Deus opera pela graça, para a glória dele. Isso, pessoas têm visões em nome do Senhor Jesus. Muitos não entendem uma dimensão total. As pessoas estão mais querem demonstrar poder. Eles querem demonstrar o poder em ação que é real, mas a unção é muito maior do que você imagina, meu irmão. Existem níveis de unção muito maior, e Deus tem falado nesse tempo que existe uma unção muito maior, preparando a igreja para o último avivamento, que ele vai derramar sobre a igreja. E quem vai receber dessa unção? Aquele que é um odre novo. Odre velho não vai conseguir reter a unção do Espírito Santo. Eu vi isso real. Eu conheci um ministério, não falando o nome, aqui de São Paulo, que o pastor, bebeu só um gole d'água. O pastor foi numa igreja, lá nos Estados Unidos até, ele era presidente desse ministério, e dobrou o joelho para orar. Quando ele dobrou o joelho para orar, ele viu uma cachoeira caindo na cabeça dele, e ele ficou 2 horas naquela visão, naquele arrebatamento, a cachoeira caindo nele, e saía uma água preta na perna dele, do joelho. Saía como se ele estivesse sendo lavado. E aí, quando ele chegou em casa, falou para a pastora dele, para a mulher dele, falou assim, ó, eu tive essa experiência. Ele falou, não, eu quero ver também, eu quero ter essa experiência. E ela, quando foi para a igreja, aconteceu a mesma coisa, 2 horas a cachoeira caindo. E quando ele volta dos Estados Unidos para o Brasil, ele fala dessa experiência e ministra na igreja. Pum, explode um avivamento nesse ministério. Mas só que era um ministério muito grande, na época tinha 800 igrejas. Então, o que acontece? Muitos dos pastores receberam, aceitaram, porque ele era o pastor presidente que estava falando, e teve um avivamento, curas, milagres, sinais, mas muitos rejeitaram. E aí eu falo para os irmãos, e hoje? Hoje não tem mais nada. Por quê? Porque a estrutura, o odre sendo velho, quando o vinho fermenta, estoura o odre. Para você receber um vinho novo, você tem que deixar a estrutura velha. E às vezes a estrutura velha não só de organização, a estrutura velha na mente. Porque existe uma unção muito maior do que você já provou. Existe uma unção muito maior do que você já teve experiência que Deus vai derramar nessa terra. Porque é a preparação para o último avivamento. E você precisa ser um odres novos, porque Deus quer usar a sua vida. Deus não quer usar apenas aquele apóstolo famoso. Ele quer usar pessoa que não tem nome. Talvez pessoas que não é conhecida, mas que é cheio do Espírito Santo, mas que é cheio do poder de Deus, mas que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que tem o temor de Deus. É isso que Deus vai fazer, é isso que Deus vai levantar. Aleluia. Quando você estuda a história da igreja, foram homens e mulheres ungidos. Homens e mulheres ungidos. Eu fui pastor de uma igreja local, pastora Fabiana, pastor Alexandre, e eu lembro, engraçado, que tinha irmãos que buscavam cargos. Eu acho que talvez aí na Europa não existe isso, e nem em todo lugar do Brasil. Mas estava mais preocupado em ser um diácono, em ser um presbítero, mais preocupado em ter... queria entrar no louvor, porque o louvor fica na evidência. A pessoa queria fazer algo, mas que você percebia que não era questão de servir a Deus. Ele queria aparecer, vamos dizer assim. E eu falei assim, ó, de vez em você buscar cargo, busca a unção do Espírito Santo. Entenda só, o cargo não te traz unção e nem te levanta, mas a unção te levanta. A unção vai abrir portas para você. Também vai fechar portas erradas.
A unção vai atrair pessoas para você. Também vai atrair perseguição, porque tem pessoas que não gostam da unção. Entenda só, Saul perdeu a unção, perseguia Davi, que tinha unção. Todos aqueles que perdem a unção, perseguem quem tem unção. Tem ministérios grandes que perderam já a unção. E eles perseguem ministérios que estão na unção. Tem homens de Deus que já perderam a unção faz tempo. Estão perseguindo Davi, cheio da unção. Mas eu creio que Deus preparou esse culto não por acaso, não esse dia. Eu creio que Deus preparou porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. E eu quero falar que a unção existe em níveis. Eu gosto, quando eu até estou na igreja, eu dou exemplo assim, quando a igreja tem degrau para subir no púlpito, eu vou até no último nível lá e vou subindo. A unção, existe níveis da unção, entende isso? Há 32 anos atrás, eu recebi uma unção. Eu conto até na minha experiência, a primeira vez que eu tive com a unção, que eu nem vou contar aqui. Eu não estou no mesmo nível da 30 anos atrás. Essa unção subiu, aumentou, cresceu. A unção cresce, ela aumenta de nível. Vamos dizer que existem 7 níveis da unção. Quando a pessoa se converte, ela está no primeiro nível. Ele precisa estar buscando, recebendo, transferência, buscando, a busca, e ele vai subindo para o nível 2, nível 3, nível 4. Eu vou dar um exemplo bíblico e eu quero falar algo que aconteceu comigo. Pedro diz que quando ele passava, a sombra dele curava. A Bíblia fala sombra, né? Mas eu creio que isso era a unção emanando dele. Por quê? A sombra de Pedro é 1,5 metro. Toda sombra nossa é no máximo 2 metros, de acordo com o sol, ou 1,5 metro. Então, as pessoas ficavam mais ou menos nessa distância, 1,5 metro, 2 metros. E quando Pedro passava, eles eram curados. Isso era o quê? Era a unção do Espírito Santo que emanava dele. Esse foi um nível que Pedro alcançou. Entenda que Pedro não é um super-homem. Todo homem de Deus na Bíblia, como diz lá Tiago, Elias era sujeito a mesmas paixões que nós. Quer dizer, todos os homens eram sujeitos a pecado, a falha e a fraqueza. Não era um super-homem. Você não fala, não, ele era um super-homem. Não. Quem era o super na vida dele era o Espírito Santo, é Deus. Assim como ele alcançou aquele nível, você pode ter o mesmo nível hoje, até maior, porque nós estamos vivendo o fim, o tempo do fim. A Bíblia fala que levava os lenços e aventais de Paulo. Quando chegava perto de um enfermo, a enfermidade ia embora, o demônio fugia. Esse foi o nível que aconteceu Paulo. Oh, aleluia! Eu já fiz uma campanha do lenço e eu vi milagres acontecendo também. Não faço muita campanha assim, mas um dia eu tive uma direção de Deus e eu fiz lá na igreja e teve milagre. Oh, eu já estou sentindo o cheiro do azeite. Você vai sentir o cheiro do azeite da unção. Você vai sentir também algo, uma marca no ministério. Alguns sentem cheiro de vinho. O que representa isso? Vinho novo, unção nova. Você vai sentir o cheiro do azeite ou do vinho. Entenda só. Levava os lenços e aventais, a enfermidade fugia, o demônio fugia. Foi um nível de unção na vida de Paulo. E eu tenho declarado, e eu sei que Deus quer tocar você hoje com uma unção fresca do Espírito Santo. Ele quer ungir seus olhos, Ele quer ungir a sua cabeça, Ele quer ungir suas mãos de uma forma sobrenatural. Aleluia. Você sabia que alguns me conhecem aqui, outros não. Eu gosto de ministrar cura. Eu vou nas igrejas fazer campanha de cura. E numa igreja lá na Argentina, eu fui para a Argentina 4 vezes. Estou até com saudade da Argentina, faz tempo que eu fui lá. Se tiver um argentino aí, abre a porta aí para mim ir lá. Aí, no culto que eu estava lá, veio um rapaz que ficava apontando para o ouvido assim e tentava falar alguma coisa, não entendia. Aí chegou a irmã dele e falou, não, pastor, é que ele é surdo, ele quer que você ore para curar. Era uma campanha de cura, alguém falou para ele, né? Eu imagino, a irmã dele talvez comunicava, né? Pelos sinais de Libras, né? E aí ele fazendo assim, e aí eu
Falei, fala para ele ficar que nós oramos no final do culto. Eu faço isso sempre, porque é sempre melhor orar. Tem gente que já pede oração no começo do culto. Às vezes eu oro, porque às vezes a pessoa fala, eu moro longe, tenho que ir embora. Mas sempre é melhor orar no final. Por quê? Por causa da atmosfera. Tem algo chamado atmosfera. Tem algo chamado também quando a pessoa escuta a palavra, isso alimenta a fé dela, né? Então eu falo, fica aí no culto, mesmo que ele não ouvir nada, eu falo, depois da palavra nós oramos. Então quando acabou a minha palavra, eu chamo sempre o grupo de louvor para ministrar. Então eu estava em cima do púlpito, eu e o pastor que estava me traduzindo, e o grupo de louvor começou a louvar. Quando eu olhei do púlpito, o púlpito era mais ou menos 1,5 para 2 metros, acho que de altura, eu olhei, ele estava lá embaixo, tampando os 2 ouvidos. Eu ainda não tinha começado a orar pelos doentes. Eu e o pastor estávamos adorando. Eu olhei para ele e falei, é algo estranho, o rapaz é surdo, por que ele está tampando os ouvidos? Falei, pastor, vai ver o que aconteceu com ele. Ele tinha sido curado. Ele falou assim, que o barulho do ventilador, o barulho da bateria estava deixando ele surdo, por isso que ele estava tampando os 2 ouvidos, deixando ele surdo não, deixando incomodando, porque ele nunca tinha ouvido. E olha que coisa tremenda, ninguém orou por ele, eu não cheguei nem a orar por ele, mas a unção tocou nos ouvidos dele, o Espírito de Deus tocou no ouvido dele. Meu irmão, quantas pessoas é tocado, só entrar em igreja que tem unção, pessoa, entrei aqui, algo aconteceu, tem pessoas que falavam, pastor, entrei aqui, algo aconteceu, eu senti algo, eu estava oprimido, eu estou agora alegre, estou feliz. Meu irmão, a igreja precisa voltar para as coisas simples. Os apóstolos, quando começou a ter a contenda lá para levantar diácono, falaram assim, ó, levanta diácono, mas não podemos deixar o ministério da palavra e da oração. Não podemos deixar, simples, é palavra e oração. A igreja muitas vezes precisa voltar para o simples. Palavra, oração, jejum, as coisas básicas, coisas simples, mas que funciona. Harabachá, que funciona. É a unção do Espírito Santo. Meu irmão, a unção vem com um propósito. E quando você recebe a unção e cumpre o propósito da unção, você foi ungido para. E quando você está no para certo, aquilo vai dar resultado. Porque às vezes a pessoa é ungido para algo e ele está tentando fazer outra coisa. É igual a manga, a fruta manga, nasceu para ser manga, era querer ser limão. Às vezes a pessoa nasce com um propósito, ele recebe uma unção com um propósito, e às vezes ele quer fazer outra coisa. E quando ele está fazendo outras coisas, não flui, o ministério não flui, nada flui. Porque você muitas vezes está no lugar errado, no propósito errado. Mas quando você recebe a unção, essa unção te capacita, e você está no lugar certo, no propósito certo, na unção certa, na unção cumprindo o seu propósito, nada pode te limitar. Tudo é possível àquele que crê. E eu creio que Deus preparou hoje para eu fazer algumas orações para você ser ativado a unção. Eu sei que todos aqui estão aqui, talvez pastores, ministros, obreiros, talvez um mais novo na fé, outro mais tempo na fé, mas sempre Deus tem algo novo. Deus tem um óleo fresco, uma unção nova. Deus pode ativar algo sobrenatural. Então, a primeira oração que eu quero fazer, antes da segunda, eu quero fazer uma oração de ativação, de uma unção para você orar pelos doentes. Não é alguém que vai orar pelo doente, é você que está aqui nessa live. Você vai sair, vai procurar os doentes e vai orar por ele, por ela. Qual é essa ativação? É a cura dos ossos. Eu quero orar por essa cura dos ossos, Deus ativar isso, e nós vamos fazer um exercício agora, para você ver se recebeu essa unção ou não. Talvez aqui já foi feito isso. Se foi feito, nós vamos fazer mais 2 vezes. Quanto mais, é melhor. Então, eu queria que você fechasse os olhos.
você que está aí online. Pai, no nome de Jesus, libera uma unção nos ossos, uma unção para curar ossos, uma unção para milagres, uma unção para cura. Toque nos braços, nas pernas, na cabeça, em nome de Jesus. Amém, amém. Você vai fazer o exercício agora. Eu quero que você estique o braço, ó. Estica os dois braços, esticado. Às vezes nós falamos assim na igreja, a pessoa fica encolhido. É esticar os dois braços para frente, ó. Até o cotovelo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tô todo esticado. Não deixa dobrado o braço, é esticado para frente, para você entender que vai fazer. Você estica os dois braços e você faz assim com as mãos. Polegar com polegar. Levanta as mãos. Tá esticado o braço, ó, esticado, não deixa curvado. Agora você vai falar assim: braço direito, cresce, cresce. Fala assim: braço direito, cresce, 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 cresce. O meu tá crescendo, eu não estou esticando meu braço, não estou puxando para frente. Volta, 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 volta. Voltou o meu. Ó, fala assim: braço esquerdo, cresce, cresce. Tem que estar esticado o braço, cresce, cresce, cresce. Ó, o meu começa até a doer aqui. Volta, 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 volta. Quando você está esticado o braço, ó, está esticado todo, eu não consigo levantar mais, não estou empurrando para frente nem para trás. Eu quero que você veja no seu braço, de olho aberto, você de olho aberto. Você fala assim: braço direito, cresce, 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 cresce. Volta, 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 volta. Põe polegar com polegar que você veja. Você vê. Braço esquerdo, cresce, 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 cresce. Volta, 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 volta. Até ficar polegar igual. Aleluia. Fala, volta, volta. Uma vez nós fizemos isso no culto, a irmã ficou apavorada, que o braço dela cresceu e ela ficou assustada. Não se assuste não. Para que isso? Para você encontrar alguém na rua, ter uma perna mais curta, ter um braço mais curto, você vai falar... Se a perna direita que está mais curta, você vai falar, perna direita, cresce, cresce. Você já recebeu a unção, você vai fazer ficar igual. Perna esquerda, cresce, cresce. Você vai orar por pessoas que têm pernas mais curtas, vai crescer na hora. Dia 13, nós fizemos esse exercício lá em Piracicaba, e aí tinha um rapaz que tinha mais ou menos 2 centímetros na perna mais curta. Mas não foi nem eu que orei. Um dos obreiros que já tinha feito treinamento fala assim: agora você já sabe como é, faz aí. E cresceu. Oh, meu irmão, é só você deixar esticado bastante o braço para você esticar o braço. Porque às vezes cai encolhido, você não vê. Você está esticado, você está vendo. Aí você fala: o meu cresce fácil. Só eu pensar, porque eu já treinei bastante. Ó. Ó o esquerdo. Ó o esquerdo. Esquerdo. Ó, tá esticado meu ombro todo. Não estou esticando. Volta. Acontece. A unção tá aí. Oh, eu quero orar agora. Você põe a palma das mãos assim, como se fosse receber algo de Deus. Eu vou orar para Deus tocar você. Essa foi a primeira oração. Depois dessa oração, não sei como você está assistindo o Google Meet, mas se você tiver outro celular aí, ou tiver como acender a lanterna do seu celular, eu quero que você ilumine também as suas mãos, que aparece muito pó de ouro e azeite nas mãos das pessoas nessa oração. Então, depois que acabar a oração, você pega o celular, ilumine, ou pega outro celular, ilumine suas mãos e vê se apareceu pó de ouro e azeite. O que é isso? Isso é um sinal. É um sinal de Deus. É um sinal que Deus está aqui presente. Então, se você pode, feche os olhos. Você que tem as línguas, ore em línguas agora, porque Deus vai te dar uma nova língua. Você vai falar em uma linguagem nova. Oh, rabacharaba, canta, rabachá.
Receba aí o fogo do Espírito Santo de Deus agora. Receba línguas de fogo. Você que nunca falou em línguas, fale em línguas pela primeira vez agora. E você que já fala em línguas, fale em nova linguagem, línguas de fogo, nova linguagem. Receba agora nova linguagem. Arabachora, arabacanta, arabachá. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Você está recebendo línguas novas. Você está recebendo línguas de fogo agora. Que a unção do Espírito Santo toque o seu corpo da planta dos pés à cabeça. Que venha uma bola de fogo sobre a sua vida agora, que venha uma onda de eletricidade entrando nas pontas dos seus dedos, na palma das suas mãos. A eletricidade de Deus vai tocando todo o seu corpo, eletricidade tomando todo o seu corpo. Receba aí agora o poder do Espírito Santo, está tomando a sua vida. É uma unção nova, é uma unção nova, é uma unção nova. Vai recebendo, vai sendo cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Vai sentindo o cheiro do azeite da unção. Vai sentindo o cheiro do vinho novo. Agora, vai sentindo aí. Deus está tocando a sua vida, porque Ele quer usar você. É você mesmo que é escolhido. Você é ungido. Você é escolhido. E você seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, receba visões. Que Deus abra os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Que uma unção poderosa. Em nome de Jesus, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem entregado, tudo que Deus tem transferido, que seja transferido para você agora em dobro. Seja transferido para você agora em dobro. Seja transferido agora para você em dobro. Em dobro. Dobro. Alguns vão ficar totalmente embriagados. Alguns vão começar a rir porque estão embriagados. Alguns vão sentir tontura. Receba em dobro agora da unção. Dobro de impartição, de transferência está vindo sobre você. Alguns vão ter visitação de anjo nessa noite. Receba agora, em nome de Jesus. Respire fundo. Respire fundo mais uma vez e sinta o cheiro do azeite, do vinho novo. Em nome de Jesus. Agora eu quero te pedir, ilumine as suas mãos. Vê se apareceu pó de ouro, azeite. Ilumine com a lanterna do seu celular ou de outro celular que está perto de você. Vê se apareceu sinais nas suas mãos. E que para a vida da apóstola Alexandra, pastora Fabiana, que o céu se abra, que seja tempo de visitações e de arrebatamento. Eu vejo uma luz, eu vejo um círculo e uma luz descendo. Nesses dias vocês vão ter um conhecimento profundo, porque está descendo uma luz do céu para a vida de vocês. Oh, experiências novas. Experiências novas. Se preparem. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, rababachorarama. Aleluia. Aqui estão escrevendo minhas mãos cheias de pó de ouro. Glória a Deus.
Ó, ilumina aí, apareceu o pó de prata. Às vezes começa na ponta dos dedos. Ilumina aí. E vai aumentando. Azeite. Eita glória. Obrigado, pastoras. Obrigado aos irmãos. Obrigado a todos por esse culto. Passar a palavra, não sei se é para a apóstola, para a pastora Fabiana. Que Deus abençoe. Meu Deus, meu Deus. Pastor, obrigada. Obrigada mesmo, obrigada. A presença do Espírito Santo está aqui. Nossa, muita presença. Meu Deus. A vontade que está aqui é de se soltar. É de se jogar no chão. Fica que nem aquelas minhocas na areia quente. Mas se eu fizer isso aqui, a casa acorda toda. Ai, meu Deus. Que benção. Então, toda quinta-feira o Senhor tem nos dado, assim, toda quinta é diferente. Meu Deus, não sei nem explicar o que está acontecendo toda quinta-feira aqui. Hoje, por exemplo, a presença do Senhor aqui palpável aqui entre nós, meu Deus. Pastor, o senhor está no Instagram, né? A pastora Alexandra já apresentou seu Instagram aqui para os irmãos. Quem não conhece o pastor, ele está no Instagram. Ele também faz mentorias, não é isso, pastor? Isso, eu tenho 2 treinamentos já vídeo gravado, tanto de cura como de libertação. Você que quer aprender sobre cura, lá no meu Instagram, você clicando no link lá do Instagram, tá lá o de cura e de libertação, você já encontra, ou tiver alguma dúvida. Na mentoria, nós começamos agora, aqui teve 2 aulas, vai ser 6 meses, né, da mentoria de cura. Isso daí tá lá no meu Instagram, se você quiser o link de um treinamento de libertação. E aí, aqui é o de libertação e tem um de cura. De cura ainda tem até mais conteúdo que esse. Mas aí tem um e-book muito bom, um e-book sobre oração em línguas. A oração em línguas é uma chave poderosa também. No caso, seria esse aqui. Não, esse daí não. Esse daí é sobre salmos. Mas ele não está aí. Não tá aqui, né? Ah, não. Ali naquele treinamento, quando a pessoa adquire, ganha o e-book como bônus. Ah, interessante. E para conseguir esse livro, tá lá na sua página no Instagram, é isso? Também fazer inscrição do treinamento? O treinamento está lá na página do Instagram. E aqui o senhor vai estar ministrando no dia 11 de outubro em São Paulo também. Lá no bairro de Itaquera, um bairro conhecido aqui em São Paulo. Junto com a apóstola Valdirene, né, uma amiga nossa, que também participou do nosso programa. Vai ser presencial, não precisa nem fazer inscrição, é só aparecer lá. No horário vai ser à tarde, aparece lá, vamos estar lá à tarde aprendendo com Jesus. Que bênção, que bênção. E, pastor, aqui uma perguntinha que todo mundo está querendo saber. Conta pra gente uma experiência que o senhor teve na sua caminhada, uma experiência que o senhor marcou a si mesmo profundamente. Experiência? Tem uma Pode ser experiência qualquer... sobrenatural, assim, tanto do bem ou do mal, mas assim, uma que marcou mesmo o senhor. Eu gosto de falar de uma experiência pelo que eu tive, que foi pelo tempo da demora, porque às vezes tem pessoas que falam que eu tive uma visão de anjo e foi algo rápido. Então, a minha visão de anjo, quando eu era novo convertido, meu pai na fé, ele gostava de orar no monte, mas ele não gostava de chamar muitas pessoas para orar no monte, assim, muitos irmãos. Então, ele chamava, às vezes 2 ou 3, e naquele dia ele me chamou, que eu já era um obreiro sendo treinado, ele falou, vamos orar no monte, mas não fala para ninguém. Então, quando eu estava no monte, ele estava num canto, tinha uma pedrinha que ele sentou, e eu estava em outro canto. E aí tinha um morcego voando perto de mim lá, eu falei, eu vou orar perto do meu pastor. Aí eu fui orar perto do meu pastor. Isso faz 31 anos, mas foi tão forte essa experiência que eu nunca esqueci. Quando eu sentei perto dele, ele falou assim, olha ali, mais ou menos, acho que uns 40 metros, ele começou a ver um movimento. E eu falei, deve ser um vento no mato. Ele falou assim, mas olha para o mato. Não estava ventando. E realmente eu olhei para o lado, não tinha vento nenhuma. E nós ficamos olhando para aquele negócio, parecia se mover no começo, e aquilo foi criando forma. E criou a forma de um ser de luz. Assim, você via a cabeça, você via o ombro, você não via o olho, né? Que era tudo luz, né? É um ser de luz.
E aí, é um anjo, né? Eu fiquei impactado, era no convertido, é um anjo. E esse anjo estava a 40 metros de distância, o que foi interessante isso. Ele vinha na nossa direção, onde eu e ele estava sentado, acho que ele chegava a 6 metros. É interessante que quando ele saía da posição que ele estava e começava a vir na nossa direção, começava a queimar. É algo que não dá nem para explicar. Era um poder assim forte. Eu era não convertido. Ele vinha, parava e voltava. Ele fez isso 3 vezes. E o meu pastor começou a orar, falar com Deus, não sei o quê. Eu não lembro, eu não orei mais nada. Eu era não convertido, eu fiquei só olhando. Fiquei olhando, admirando o anjo lá e o meu pastor orando, orando. Aí isso que eu falo que foi tão impactante, porque não foi 1 minuto, 10 minutos. Foi mais de 1 hora e meia, 2 horas vendo ele. Ele ficou lá. E é tanto que o meu pastor, acho que deu 1 hora e meia. Aí o meu pastor tem uma hora que falou assim: não, não, vamos descer, vamos descer. E eu falei: não, o anjo está aí. E ele não, vou descer, vou descer. Ele ficou, como diz o destino, agoniado para descer. Aí desceu. E eu desci inconformado, porque o anjo ainda estava lá. Hoje eu acho que eu ia ser rebelde. Eu ia falar assim: pastor, você quer descer? Vai com Deus que eu vou ficar. Mas ele desceu, e aí depois que eu fui para casa, ele foi para casa, nós se encontramos mais tarde, e ele falou assim: não, não sabe porque eu quis descer? Ele falou para mim: eu senti que eu ia desmaiar. Aí por isso que eu resolvi descer logo. Aí eu senti que eu ia desmaiar. E eu falei assim: mas eu não estava sentindo que ia desmaiar, eu queria ter ficado. E aí foi uma visão muito forte, porque não foi algo passageiro, foi mais de 1 hora. Eu até contei para um pastor amigo meu que tem muitas visões de anjo, e ele fala assim: ó, eu trocaria todas as visões de anjo que eu já tive por essa que você já teve, porque pela demora, né? Que as visões que ele tem em relance, né? É algo rápido. A minha foi mais de 1 hora vendo um ser de luz ali, e a madrugada toda, e foi algo muito especial. Isso me ajudou muito. Eu era o primeiro ano na minha fé. Aí se eu manter ele com Deus, eu ia ficar com o anjo. Eu ia com Deus também. Aleluia. Pastor, o seu livro, o e-book, como faz para os irmãos adquirirem, né, o seu livro? Eles entram em contato com o senhor no Instagram, como seria? Lá no Instagram, ele pode mandar uma mensagem para mim, mas se a pessoa adquirir o treinamento de libertação, aí já vem 2 e-books como bônus. E o que é interessante do treinamento de libertação, que eu pensei assim: eu vou fazer algo bem, bem, bem fácil, um preço suave, né? E aí eu pensei: qual o número bom? Aí eu pensei: eu vou pôr 77,77 centavos. Tá tudo 7. Eu pensei: esse número é perfeito. Aí eu coloquei tudo 7, 7, 7, 7. Eu falei: tem que ser o número perfeito. Aí eu coloquei esse valor que a pessoa pode adquirir tanto. Aí já tem as 10 aulas da libertação e tem 2 e-books de bônus. Olha, para aproveitar o embalo, eu queria estar ofertando aqui esse e-book aí para 2 irmãs aqui, no caso seria a irmã Maria Helena e a Simone Oliveira. Tá, minhas irmãs? Me procura lá no Instagram que vai ter ofertado esse e-book para vocês duas, tá bom? Deus está mandando aí para vocês aí, presentinho. Aleluia. Me procura depois lá no Instagram. E aí, pastor Alexandre? Mas é um e-book do pastor Aristo, né? É dele mesmo. Eita glória! Vamos ser cheio da unção aí. Aleluia, Jesus. Então é isso, o treinamento de libertação, né, que ele vai fazer agora, e o treinamento de cura tem alguma... É tudo junto, né? Treinamento de libertação e cura, é tudo junto, pastor? Não, é separado. Porque o de Sim. cura é bem focado só em cura, 20 aulas que eu gravei. Eu falei: vou bem focar na cura física. O que é bom esse daí já tem um tempinho, né? Esse de libertação eu coloquei agora. De cura acho que tem talvez quase 1 ano que eu lancei, mas o que é bom é que testemunho, né? De irmãos que falaram assim: ó, já estou tendo resultado. Isso que eu gostei de um evangelista, que ele é lá, o evangelista Cláudio, até mandei no grupo, não sei se ele chegou a entrar, por causa do trabalho. Ele uma vez mandou uma mensagem para mim, ele é lá do sul. Ele falou assim: pastor, eu fui no culto, chamei 20 pessoas, 18 foi curado. Eu falei: isso é tremendo, um resultado grande, né? 18 pessoas de 20. Então, e ele
foi um que fez o treinamento de cura. Então, o que é bom, testemunho. O de cura, o objetivo é a pessoa falar, eu quero ser usado em cura. Então, é ali a pessoa que tem esse desejo de ser usado em cura. Mas a oração que eu fiz, vocês da ativação dos ossos, procurem pessoas com a perna mais curta. Vocês, não sei se você cresceu no seu braço ou não, mas faz o teste depois. Você procura e o milagre vai acontecer. E também do azeite, do pó de ouro e azeite, muitas igrejas que eu já passo pela graça de Deus, o sinal fica, não fica comigo. As pessoas continuam recebendo. Tem uma irmã que recebe até hoje, já tem meses que eu orei por ela. Tem irmãos aqui que, se é a primeira vez que aconteceu, vai acontecer agora sempre, sempre. É verdade. O apóstolo André até falou para mim, disse assim, olha, ele carrega a unção de ativação aí, vocês vão ser tudo ativados em nome de Jesus. Eu creio, sim. Amém. E o próximo podcast? Está previsto algum podcast aí, algum projeto aí? Sábado, todo sábado, às 12 horas, é o dia... Às vezes entra na semana, né? Mas no sábado, às 12 horas, todo sábado entra. Eu gravei, que vai entrar sábado agora, com Das Mateus. Não sei se já ouviram falar. Das Mateus é um pastor já usado em cura há muitos anos. E ele disse que chegou a contar milagres de cura, e cura até 70 mil. Aí parou. Ele contou até 70 mil. Então, ele é muito usado em curas, milagres, é muito interessante. Então, sábado às 12 horas, assista. Ele contou até 70 mil. Então, ele tem mais de 100 mil curas e milagres. Só em cruzada na África, ele já fez 300 e pouco. Ele falou lá o número, não sei se foi 314. Ele já fez cruzada na África bastante vezes lá. Então, tanto na África, no Brasil. Ele é um dos antigos. Ele que não é muito conhecido. Eu falei, mas você não é nem tão conhecido. É porque ele não trabalha muito nas redes sociais. Ele disse que vai começar agora, né? Amém. Mas vai ser no YouTube? Vai ser liberado no YouTube ou no Instagram? No YouTube. No YouTube. Ok. No seu canal do YouTube. Meu canal, Pastor Ariston Júnior. Ok. Amém. Eu ia pedir aqui, antes da gente encerrar o nosso culto, se eu puder orar por cura, aqui para as pessoas, assim, em geral. Cura. Tem o pai da amiga nossa que está internado, foi hoje para a emergência, eu queria estar apresentando ele aqui já já. E os irmãos que precisarem de alguma cura, vocês estão com enfermidade, apresento também já aqui, que o pastor puder orar por nós, para os irmãos, tá? Vamos orar por cura. Pai, no nome de Jesus, vai visitando José Antônio da Silva, vai visitando meu pai, cura ele de toda enfermidade. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, libera um anjo onde ele está agora e ele possa ser tocado e possa estar recebendo a cura. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade. Vai arrancando, meu pai, caroços, tumores, vai arrancando câncer, vai arrancando, meu pai, toda doença no sangue, hepatite, diabetes, anemia, leucemia, vai curando, meu pai, agora em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos espírito surdo, nós repreendemos espírito mudo, espírito de cegueira, o espírito de paralisia, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo mal, todo tipo de doença causado por maldições familiares, espíritos familiares, seja repreendido agora em nome de Jesus. Também qualquer enfermidade por causa de bruxaria, por causa de feitiçaria, nós repreendemos agora essa bruxaria, essa feitiçaria caia por terra em nome do Senhor Jesus. Ossos volte para o lugar, coluna torta assim direita, em nome do Senhor Jesus. Todo tipo de infecção, bactéria, saia do corpo agora, saia da cabeça, saia dos olhos, saia em qualquer parte do corpo, toda enfermidade, toda doença. Nós declaramos saúde nas células, nós declaramos saúde no sangue, no músculo, nos ossos, em nome do Senhor Jesus. Que uma unção poderosa de cura venha sobre aquele que está enfermo e receba a cura. Talvez homens
homens e mulheres que estão neste culto pedindo por um familiar distante, que está em outro país, mas que Deus possa estar visitando aonde ele estiver. Anjos de cura, anjos cirurgiões possam estar indo até lá e curando esta pessoa. Pai, nós ligamos aqui na terra e a tua palavra diz: o que dois na terra ligar, será feito no céu. E nós concordamos com a cura e com o milagre. Em nome de Jesus, Pai. Muito testemunho para a tua glória. Pessoas sendo curadas. Não sei quando, não sei se é agora, mas eu vejo uma pessoa com uma doença no fundo dos olhos. Não sei que doença é algo no fundo dos olhos, estou com uma visão. Você está sendo curada ou curada agora. Eu vejo pessoas que sempre têm ânsia de vômito, sempre quando come sente algo ruim, um mal-estar no estômago. Deus está te curando agora. Você que tem um problema no cotovelo do braço direito, está sendo curado agora. Em nome do Senhor Jesus, pescoço está sendo curado agora. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, 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 pastor Alisson. Eu agradeço a sua presença aqui, que Deus abençoe o senhor grandemente. E foi um prazer receber o senhor pela primeira vez. Eu creio que o senhor vai proporcionar mais uma vez para o senhor estar conosco aqui. Foi bênção do céu. E eu sei que cada um recebeu a sua parte aqui deste culto, do que o senhor trouxe diretamente do trono de Deus para a gente. Amém, pastor? Amém. Vamos estar orando para a gente já encerrar o nosso culto. Vou apresentar o pastor, a minha igreja. Vamos estar apresentando o pastor, agradecer a ele a presença. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Jesus, Pai, que nos colocamos aqui mais uma vez na Tua presença, Deus, queremos agradecer, Papai, a Tua palavra que o Senhor nos deu, Senhor, diretamente do Teu trono, Pai, através da vida do Teu Filho, Pai, abençoa grandemente, Senhor, toca na vida dele, Pai, abre as portas no quarto canto destas terras, Senhor Jesus Cristo, para que venha atravessar a fronteira, Senhor, além do Brasil, Senhor, para outras nações. Obrigada, Deus, por usar o Teu Filho aqui neste culto online. Obrigada, Senhor, por trazer cada um aqui que está aqui, Senhor, e aqueles que ainda vão assistir esse culto. Que Teus filhos sejam abençoados. Nós abençoamos também a vida da missionária que vai estar aqui, Senhor, semana que vem conosco, Pai. Guarda a Tua filha, proteja ela, Papai. Blinda, Senhor, cada um dos meus irmãos que aqui se encontram e aqueles que ainda vão estar. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, por todo esse alimento espiritual que o Senhor tem nos dado, Papai. Tem suprido, Senhor Jesus Cristo, a necessidade que nós temos aqui na Europa. Eu já te agradeço desde já, Senhor, pelas coisas grandes que o Senhor ainda irá fazer aqui. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Amém, igreja? Amém. Pastor Alisson, muito obrigada pela sua presença. Vou estar no louvor para a gente estar encerrando, mas Deus abençoe o senhor grandemente. Amém. Obrigado, obrigado. Amém. Gratidão, pastor. Que Deus lhe abençoe tremendamente. Glória a Deus. Terminou. Eita glória. Até quinta-feira. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.